Olá, meu nome é Ana Eduarda e agora eu vou apresentar o meu trabalho que tem como tema a análise da dificuldade de inspeção de fachadas pela metodologia Método de Mensuração de Degradação. Os sistemas de vedação vertical externos de um edifício são constituídos pelas fachadas, e essas fachadas são os elementos de construção mais expostos aos agentes externos, sejam eles chuvas, intemperismos e etc. E como são os elementos mais expostos, são os mais degradáveis. Devido a essa exposição contínua aos agentes de degradação, os revestimentos de fachadas são os mais prováveis de apresentarem manifestações patológicas, e isso vai reduzir o seu desempenho. Essa mensuração ela é bem complexa de ser realizada, porque vai desde a quantificação das patologias, o quanto aquela patologia afetou a fachada, as suas causas, origens e a tradução desses dados em um índice. Existem vários métodos de mensurar a degradação, e neste trabalho nós vamos apresentar um método de mensuração de degradação, que na Universidade de Brasília foi desenvolvido com a orientação do professor Elton Bauer. O método de mensuração de degradação é uma metodologia que vai nos permitir analisar ao longo do tempo como que aquela degradação vai se comportar. E também nos fornece informações que nos permitem prever a vida útil daquele sistema. Por meio dessa metodologia, é possível que a gente quantifique a degradação já existente. A metodologia de inspeções do método de mensuração de degradação é composta por 5 fases. A investigação documental, onde a gente vai reunir todas as informações técnicas, projetos, estruturais, arquitetônicos, de revestimento, as manutenções já realizadas, os dados sobre aquela região e também determinar a orientação da fachada. A investigação de campo é dividida em 2, são inspeções visuais e fotográficas. Nas inspeções visuais, a gente faz uma análise a olho nu da fachada, e nas inspeções fotográficas, a gente fotografa a fachada, ortogonaliza as fotos e depois faz um mapeamento dessas patologias que foram reparadas, né, nas fotografias e no croquis feito à mão, né, das patologias. E depois a gente pega essas patologias e mapeia em um software de desenho, no nosso caso, o AutoCAD. Depois de mapear, a gente sobrepõe uma malha de 50 por 50, e aí conta as malhas e a gente obtém os indicadores de degradação. Com base na realização dessa inspeção de um edifício, né, foram observados alguns tópicos. Na identificação das patologias, a olho nu, pode ser que a gente não observe algumas, porque pode estar muito alto, tem fachadas que são bem, bem altas, então a gente não consegue visualizar a olho nu, apesar da fotografia ortogonalizada proporcionar uma melhor visualização, ainda não é o suficiente. A orientação, nós usamos 4 quadrantes, mas pode ser que obtenha uma fachada que esteja presente em 2 quadrantes. E aí, se utilizasse 8 quadrantes, facilitaria a classificação quanto à orientação cardeal. Nos croquis, o mapeamento feito no AutoCAD é muito eficiente, mas possui algumas desvantagens, como a dificuldade de representar a forma exata daquela anomalia. Apesar da ortogonalização das fotos ajudarem bastante na visualização, ainda existem alguns pontos em que há distorção, então acaba que a gente não consegue visualizar a real dimensão daquela patologia. A quantificação das patologias, como a gente sobrepõe uma malha de 50 por 50, se fosse utilizado a área real da fachada para fazer essa quantificação, acredita-se que obteria um valor mais aproximado da real dimensão daquela patologia. O estudo da degradação das fachadas, utilizando esse método, possui muitas vantagens. A gente consegue visualizar bem, né, a degradação daquela fachada, mas existem os pontos negativos.
A utilização de veículo aéreo não tripulado, o VANT, para obter dados pode diminuir a distorção da visualização das patologias, e a automatização do gerenciamento de dados das patologias também pode ser algo que melhore a análise do estudo. Queria agradecer à Universidade de Brasília, à Faculdade de Tecnologia e à professora doutora Érica Cirqueira pelo apoio e oportunidade no projeto.